Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Primeiro Clique, nosso bate-papo gostoso e agradável de todas as manhãs aqui na TV VIP, a TV do VIP Social, num oferecimento de Sicredi, a sua cooperativa de crédito para o Vale do Rio Tijucas e também Litoral. TCA Transportes e Única Mineração. Panificadora e Conveniência Flávia. Bichli Automação, serviços em Tijucas e também Litoral. E a CIT CDL, a Casa do Empresário de Tijucas. E esta semana a gente está na Semana dos Jubilados, aquelas empresas que completam 5, 10, 15, 20 e até 50 anos de existência no município de Tijucas. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber o doutor Catani. Bom dia, doutor. Bom dia, João. Tudo bem? Uma honra estar aqui com você. Alguns convites declinados pela quantidade de serviços, mas até que um dia deu certo. Graças a Deus, João. Vamos lá. A gente sabe que a vida do advogado, ela realmente é de bastante trabalho, de muitas reuniões, de muito esforço e assim por diante, né, doutor? Mais 30 anos atrás, né? Como é que era nascer um advogado numa cidade pequena? Júnior, vamos lá. 33 esse ano. Exato. Foi uma condição muito próxima do meu casamento. Eu não abri um escritório diretamente em Tijucas. Quando eu me casei, foi muito próximo da minha graduação, em Itajaí. Comecei quando a Univale ainda era FEPEV, Fundação de Ensino do Polo Educacional, Geoeducacional do Vale do Itajaí, depois transformou-se em Univale, e acabei me formando com essa nomenclatura Univale. Eu e a Jandira, casei com a Jandira, que é hoje diretora aqui do colégio, e nós começamos a nossa vida em Balneário Camboriú, onde eu tinha um escritório, alguns poucos clientes aqui em Tijucas, e precisamente, eu não me recordo, mas quando o pai da Jandira ficou adoentado, nossos filhos também nasceram, foi mais cômodo para a gente vir para cá. A Jandira é filha única, minha sogra, cuidou dos meus filhos, criou meus filhos muito bem, por sinal, ajudou bastante na criação. Então eu abri o escritório aqui. E aí, poucos advogados, acabei prestigiando mais aqui do que Balneário Camboriú, embora nunca desvinculando, porque em Balneário eu já tinha sócios lá, né? Meu irmão mais velho e mais um outro advogado. Então eu conseguia me dividir com mais tranquilidade. Quantidade de processos menores. Quando eu vim para cá, o fórum era um único juiz, tá? Mas com o passar do tempo a coisa foi ficando mais complicada, crescendo muito o escritório de Balneário, crescendo bastante o escritório de Tijucas, depois ampliando, que é o dia de hoje, uma parceria nas cidades de Criciúma e Florianópolis. Esse foi o caminho. Hoje eu consigo fazer aquilo que eu gostei muito na minha vida, mas não tinha tempo, que era dar aula. Hoje, meus filhos advogados, minha nora advogada, uma delas começou comigo também, hoje é assessora uma juíza em Florianópolis, mas mesmo assim a gente tem uma demanda de trabalho bastante grande. Se não fosse as parcerias, nós teríamos dificuldade de trabalhar. Mas são 33 anos e vou, acho que até o final da minha vida, fazendo aquilo que eu mais gosto, que é advogar. E o senhor falou do teu irmão, né? Foi ele que te fez pegar gosto pela advocacia? Bruno, a história é um pouco diferente, assim, não foi bem isso. Na verdade, eu segui uma iniciativa dele, mas por vontade própria. Eu gostava muito de jogar basquete, eu joguei pela seleção catarinense de basquete, e eu queria jogar basquete, ou seja, fazer faculdade onde tivesse clubes de basquete. E fui para Joinville fazer engenharia civil para jogar basquete pela cidade. E na época tinha uma turma, veja como era diferente, só tinha faculdade em Santa Catarina, acho que é a Universidade Federal, e Itajaí uma faculdade em Joinville, que eu não me recordo o nome. E aí muitos amigos que jogavam basquete ou jogavam outros esportes pela universidade vinham à noite para Itajaí estudar. E eu morava em Balneário Camboriú, meus pais ainda estavam vivos. E eu acabei fazendo vestibular e vim fazer direito meio por acidente, digamos assim. E acabei me apaixonando, abandonei a engenharia, que realmente não tinha menor declínio, e aí eu me apaixonei pelo direito, tive professores maravilhosos, desembargadores, juízes, que eram na época juízes, e um pouco diferente até
as próprias disciplinas, e aí não teve nenhuma dúvida de que esse era o meu caminho a seguir, era o direito e ser advogado. Nunca pensei em ser juiz, nunca pensei em ser promotor. Cheguei até a fazer escola do Ministério Público, mas a minha paixão, difícil hoje, tinha poucos advogados, comecei na época da máquina de escrever, sem internet, livros, a gente tinha que ler muito, Estudava né? mesmo, que é hoje né? que a juventude precisa, abandonou livros, né? Está muito fácil hoje. E depois, por muito tempo, acho que não tinha muito essa coisa de jurisprudência, né? Depois começou Não, a gente se ouviu falar muito nisso, não, né? tinha. Já tinha. Você tinha, jurisprudência ela Mas era sempre muito teve. mais difícil tu absorver ou tu entender. Porque... Não, você não sobrevivia sem comprar a jurisprudência. Você tinha livros da jurisprudência catarinense que eram livros que você comprava. Era o acervo do tribunal. Que livros? Tinha quem tinha uma condição financeira, comprava já encadenadinho, bonito, que era também um enfeite para o escritório. E quem não tinha, que era o meu caso no começo, era aquela capa mais simples. Mas a jurisprudência sempre teve. Entendi. Tínhamos dificuldade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que você tinha... não me lembro como é que a gente pesquisava, até que começaram a vir, muito antes da internet, os primeiros CDs. Que daí você comprava programas que vinham com jurisprudência, aí acompanhava livros, mas era fundamental. O advogado não vivia sem isso. Tá? E olhando para trás, doutor, esse grande período que a tecnologia não fazia tanta parte como é hoje, né? E tu olha hoje esse mundo de informações numa velocidade tão impactante, mudou muito, né? Júnior, mudou bastante, mas eu confesso que eu sou apaixonado pelo que era do passado. Olha. Nós nos obrigávamos a estudar. Você não recortava e colava. Hoje eu continuo ainda, você vai no meu escritório, ainda minhas principais ferramentas é a caneta marca-texto e o Clips, porque eu seleciono, eu leio, eu não consigo mais viver da internet, de arquivos, de agendas. Ctrl+C, Ctrl+V? Assim, ele é importante para ajudar. Mas eu faço muito Ctrl+C, Ctrl+V das peças que eu criei já no passado, adaptando. A leitura é importante. A leitura é fundamental para qualquer advogado. Eu sempre digo para meus alunos na universidade de que a carteira de advogado ela só nos legitima atuar num processo. E que nós não temos poder. O poder do advogado está no conhecimento. Ou seja, o advogado tem que estudar e ler diuturnamente. Ele tem que ler sempre, não pode parar de ler. Recortar e colar, essa facilidade, ela prejudica muito os novos. Ô, doutor, a leitura não se afasta. A gente sempre brinca assim que por muito tempo, né, o advogado sempre foi bem visto, o homem de terno, de gravata, com carrão e tal. E isso, querendo ou não, motivava muitos jovens a ir para as faculdades, para fazer direito, para também ter esse sucesso que era alguns advogados. E muita gente achava que era a classe toda dos advogados, que era bem assim, né? É assim, cada um tem um perfil. Eu não consigo me ver me vestindo diferente. É meu dia a dia, aprendi assim e sempre fiz assim. E importante você falar disso porque eu não me recordo o autor, posso de repente um dia te dizer, mas quando eu fiz uma apresentação uma vez para alguns advogados que estavam recebendo a sua credencial, aí bacharelandos que com credenciais, recebendo, e havia uma frase que eu não me recordo o autor, mas dizia assim: os advogados são, antes de tudo, homens de terno que sabem falar. Ou seja, isso emblematicamente dizia que eram aqueles advogados que representavam seus constituintes perante algum tribunal ou juiz, tá? Mas principalmente pela oratória. E oratória nada mais é que conhecimento. Você não pode falar daquilo que você não tem domínio ou que você não conhece. Emblematicamente, como tu falou, eu não me recordo quem é o autor, mas traduzindo, advogados, homens de terno que sabem falar. E a gente também por muito tempo acostumou com advogados que faziam apenas o criminal. Por muito tempo foi isso: tu é advogado, tu tira a gente da cadeia. Hoje a profissão se modernizou, as coisas mudaram muito, então hoje tem vários nichos, né? Assim, sempre importante, o advogado sempre vai ter conhecimento de uma forma geral de toda a atividade. O ter um conhecimento mais profundo sobre uma determinada área vai da inclinação de qualquer um. Eu tenho algumas matérias que eu encaminho para colegas, por exemplo, eu tenho pouca intimidade com direito previdenciário,
Eu tenho poucas, já o Gustavo, meu filho, tem, mas eu tenho pouca afinidade com direito tributário. Então, tudo que vem de direito tributário ao escritório, passo ao Gustavo, que está especializado. Rodrigo, que é o mais velho, também estão estudando isso. É muito complicado você querer entender de tudo. Eu tenho uma ideia, a gente acaba tendo um conhecimento, mas a profundidade, leis estão sempre mudando, se adaptando. Isso há necessidade de o advogado ter uma especialidade maior. Hoje, nosso escritório tem muitas empresas, tivemos que nos aprofundar, o que não tínhamos muito no passado, no direito trabalhista. Sim. Precisamos, muitas vezes, fazer defesas trabalhistas para as empresas e não é nenhuma espécie de vaidade se socorrer de advogados com mais conhecimento. Eu tenho grandes amigos em Florianópolis que me socorrem muitas vezes, tá? Mas isso faz parte. O advogado tem que, de alguma forma, o primeiro atendimento, você tem que saber o teu cliente o que você pode fazer. Mas não é fácil entender tudo. Acho que poucos advogados entendem de todo. Sim. E alguns se dedicam mais a alguma área e, obviamente, vão ter mais qualidade ou, pelo menos, um pouco mais de conhecimento que outros que não se dedicam tanto àquela determinada área. Doutor, o senhor falou muito sobre mudanças de leis. Então, são mais de 30 anos de carreira e isso já pegou mudança de governo, tanto federal quanto municipal, já pegou mudanças de leis que realmente foram significativas. Como é que tu avalia essas possibilidades de um advogado hoje nunca pode deixar de estudar? Isso é fundamental. Advogado vai estudar para o resto da sua profissão. Enquanto exercer, ele vai ter que estar se atualizando. Tá? O que maior dificuldade, a mudança de lei, você se adapta a ela, sim, até porque você vai ter conhecimento dela. O que mais prejudica ou obstaculiza, cria um obstáculo para o advogado para que ele efetivamente trabalhe com o que está escrito na lei, é o entendimento de juízes. Muitas vezes os juízes entendem contrariamente ao que está escrito, ou seja, aplicam o entendimento, que é o sistema de precedentes que se falam. Eu digo para os meus alunos, vocês, quando responderem às provas que eu passo, quando vocês responderem ao concurso público, vocês utilizem o Código de Processo Penal. O Código Penal são as matérias que eu leciono. Porém, quando vocês forem advogados, vocês vão ter que entender por que o juiz, por que razão, acabou decidindo diferentemente do que está escrito. Nós falamos, eu não estou dizendo que os juízes erram, sim, na verdade aplicam um entendimento diferente do que está na lei. Vamos dar um exemplo aqui para que eu dizer que não são que os juízes erram. Vocês lembram, e eu não sou contra, aquela discussão de que se podia prender após a decisão de segundo grau. Embora a Constituição prevesse que a presunção de inocência, ninguém é culpado até o trânsito em julgado. Ou seja, só se podia prender quando não houvesse mais decisão recorrível. Muito bem. E, de repente, começaram a aplicar o entendimento de que se podia prender em segundo grau. Então, o tribunal dava decisão, o mandado de prisão já saía. Sou contrário? Ok, podemos entrar numa discussão. O problema é que na lei não diz isso. Alguém passou a dar uma interpretação sobre a alegação de que há impunidade, enfim, não tem problema. Vamos lá modificar a lei. Vamos estabelecer que a lei agora mudou a Constituição, mudou o Código de Processo Penal, dizendo que se pode prender. Dá para dar uma aula que... E acontecem essas mudanças de lei ou ainda assim a gente vive num sistema tão arcaico? Porque a gente ouve-se muito, né? Entendimentos estão mudando todo dia. Hoje, o que mais incomoda qualquer advogado inclusive, toda a classe jurídica, não vou mencionar nomes, mas o que está acontecendo recentemente no Supremo Tribunal Federal, dos julgamentos de janeiro com relação à depredação dos prédios lá do STF, absolutamente reprovável. Mas, assim, conversando com alguns colegas que não são advogados, entendo, eles dizem o seguinte, olha, aquilo tem efetivamente crime de dano, crime de depredação pública, ou seja, existem crimes notificados. De repente criou-se organização criminosa, algo que foge contrariamente àquilo que está disposto nas decisões. E tem indivíduo recebendo pena maior que se tivesse matado alguém. Nossa. A maioria está recebendo isso. Mas tudo é questão de entendimento, então.
E o problema é que é o seguinte, é um entendimento que ninguém concorda a não ser a Suprema Corte. Assim, vamos lá, Sim. vamos sentar e chorar? Não, vamos estudar, vamos tentar reverter, ver o que está errado. Pode ser feito. E quem é que vai fazer isso? É quem está vindo depois de nós. A juventude precisa estudar, precisa fortalecer. Vou deixar aqui para todos os acadêmicos que estiverem nos ouvindo. Tem um personagem da história da Ordem dos Advogados do Brasil que poucos conhecem. Meus alunos eu menciono. Que é um indivíduo, chama-se Raimundo Faoro, é vinculado ao Paraná. Esse indivíduo tem uma história tão bonita perante a OAB, quando os advogados eram enaltecidos a todo grau no Supremo Tribunal Federal. Hoje nós não temos mais esse reconhecimento. Então, quem tem que resgatar? Com comportamento, com ética, com conhecimento do processo, com estudo, são os advogados. Doutor, para a gente encerrar, realmente são muitas histórias. O senhor vai ter que vir aqui umas 10 vezes para a gente falar de tudo. Você vê que advogado gosta de falar e não para, né? Então, a oratória é o dom, né? Ô, doutor, ao longo desses 30 anos, muitas coisas mudaram, mas avaliando que 30 anos atrás, o senhor era um jovem advogado, saído dos bancos da faculdade, e hoje já é um advogado respeitado, um advogado diferenciado. O senhor faria alguma coisa diferente que pudesse mudar a sua trajetória? Não mudaria nada. Eu sempre tive empenho, como eu disse, minha primeira ferramenta de trabalho foi uma máquina de escrever simples. Depois meu pai me deu uma maior, que era dele. Meu pai tinha uma imobiliária que ele fazia os contratos. Depois eu evolui para uma elétrica, da elétrica para o computadorzinho, para depois vir internet. Eu não consigo ver algo que eu tenha feito de errado a não ser estudado menos, tá? Mas muitas vezes sacrifiquei a família de trabalhar sábado e domingo, ou seja, o advogado não combina com preguiça. Hoje o WhatsApp e a internet ficou mais fácil para o nosso cliente. E hoje a minha esposa, que ela já reconhece, porque ela vê tanto no pai e vê nos filhos. Sim. Eu tento acalmá-los, tá? Mas eles puxaram o meu perfil. Assim, Gustavo, vai para casa. Nós temos a vantagem que hoje o prazo para advogado termina 11h59. Então, às vezes eu estou ligo para ele, preciso falar com ele para ajustar alguma coisa. A Mônica, que é advogada, trabalha no escritório, diz assim, não, ele está trabalhando. Ou seja, meus filhos seguiram, talvez aproveitando as minhas virtudes, não os defeitos, de que a gente precisa trabalhar, que o advogado não tem preguiça e, principalmente, tem que estudar. Eu não mudaria nada. Talvez tivesse vindo mais cedo para Tijucas, porque é uma cidade que me acolheu. Eu gosto muito daqui, de muitos amigos que eu tenho aqui, embora Balneário Camboriú eu não posso reclamar que foi um berço econômico onde a gente conseguiu progredir, eu e a Jandira. E se o senhor pudesse dar uma dica aí para esse jovem que está saindo dos bancos da faculdade? Estudem. Ética acima de tudo. Tá? O advogado, ele antes de tudo tem um compromisso com o cliente e com a justiça, de ética. Estude. Tá? O advogado não tem poder. Nenhum. Nós não temos poder. Nossa credencial nada mais é do que um instrumento que nos habilita ao trabalho. O poder do advogado está no conhecimento. E conhecimento é estudo. Você sentar numa sala de audiências, você ir perante um tribunal, sustentar um recurso ou alguma argumentação com qualidade, você exerce aquilo que tem de verdade, o poder. E o poder do advogado é um só, conhecimento. Perfeito. Doutor, obrigado pela participação. Obrigado, Fico feliz aí nessa manhã esclarecedora para a gente começar muito bem o dia. Tá bom, te agradeço pela oportunidade e desculpa te fazer esperar, que eu estava trabalhando ali. No oferecimento de Sicredi, a sua cooperativa de crédito para o Vale do Rio Tijucas e também litoral, TCA Transportes e Única Mineração, Panificadora e Conveniência Flávia, Biche Automação em Tijucas e todo o Vale e Itapema e a CIT CDL, é a casa do empresário de Tijucas. Amanhã a gente está de volta com mais um bate-papo gostoso e agradável aqui na TV VIP, a TV do VIP Social. Tchau, gente!